Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião plenária de hoje. A nossa ordem do dia de hoje é a declaração do chefe do Executivo sobre o relatório das linhas de ação governativa para o ano financeiro de 2023. Quero, em primeiro lugar, em nome da Assembleia Legislativa, dar as boas-vindas ao senhor chefe do Executivo, aos membros do Conselho Executivo e também a todos os membros do Governo. Vou convidar agora Sua Excelência, o senhor chefe do Executivo, para fazer a apresentação das linhas de ação governativa. Como todos nós gostamos agora a usar a máscara, o senhor chefe do Executivo talvez pode tirar a sua máscara para sentir-se mais confortável.主席閣下，各位議員，現在我謹代表澳門特別行政區政府向立法會全體會議作2023年財政年度嘅施政報告。近3年嚟，新冠肺炎疫情持續反覆，外部環境動盪多變，澳門經濟遭受到重創。E os diversos setores da sociedade sofreram desafios e pressões sem precedentes. O governo da RAEM, unindo e liderando todos os setores em congregação de vontades e esforços e avançando nas adversidades, empenhou-se no combate à pandemia, tomou várias medidas para promover a recuperação económica, promoveu inabalavelmente a diversificação adequada da economia e continuou a melhorar o bem-estar da população, tendo mantido estável a conjuntura social de Macau. Embora a situação pandémica tenha atrasado alguns planos do Governo, nem por um minuto deixámos de promover as diversas ações governativas. O ano 2022 foi, desde o início da pandemia, o ano em que tivemos de enfrentar maiores provações. Devido ao severo impacto gerado pelo surto de 18 de junho, as principais atividades industriais e comerciais locais foram temporariamente suspensas, a macroeconomia passou a enfrentar uma pressão descendente sem precedentes e os principais indicadores económicos caíram significativamente. No primeiro semestre deste ano, o PIB sofreu uma descida anual de 24,5% em termos reais, registrando-se um crescimento negativo durante 3 trimestres consecutivos. Até setembro deste ano, a taxa de desemprego dos residentes atingiu 5,2%, o valor mais elevado nos últimos anos. Perante esta conjuntura mais complexa e severa de sempre, o governo da RAEM rapidamente ativou o mecanismo de resposta, adotou medidas ativas de prevenção e controlo e mobilizou todos os setores da sociedade para conter a propagação da pandemia. Lançou medidas fiscais e financeiras para atenuar a pressão provocada pelo abrandamento da economia, aliviar as dificuldades das pessoas e garantir o seu bem-estar, protegendo ao máximo a saúde e a segurança dos residentes e minimizando ao máximo o impacto da epidemia no desenvolvimento económico e social, e garantindo ao máximo as necessidades básicas para a vida profissional e cotidiana dos residentes. Com o forte apoio do Governo Central e das províncias e municípios do interior da China, a economia de Macau está a recuperar-se de forma gradual e ordenada, a situação do desenvolvimento geral de Macau retomou a estabilidade, o ambiente de mercado está a melhorar progressivamente e a conjuntura socioeconómica permanece estável. Simultaneamente, o Governo desenvolveu firmemente as diversas ações governativas em conformidade com o segundo plano quinquenal e com o relatório das LAG e obteve novos avanços nos seus diversos projetos. O desenvolvimento da diversificação adequada da economia foi pragmaticamente fomentado, as iniciativas vocacionadas para a sociedade e para o bem-estar dos residentes foram aperfeiçoadas, a construção de uma cidade com condições ideais de habitabilidade foi gradualmente promovida, a reforma da administração pública foi aprofundada, as ações relativas à segurança nacional foram implementadas de forma plena e ordenada e a construção da zona de cooperação aprofundada foi impulsionada em todas as vertentes.
Ao longo deste ano, os vários setores da sociedade de Macau trabalharam arduamente e várias instituições deram-nos o seu forte apoio. Quero aqui expressar um sincero agradecimento a todas as personalidades dos diversos setores sociais e a todos os residentes pelo apoio mútuo, tolerância e cooperação, bem como a todas as organizações sociais e aos voluntários pela sua participação abnegada nos trabalhos de prevenção e controle da pandemia. Dirijo também uma elevada saudação de respeito a todos os que lutam na linha de frente desde combate contra a pandemia, nomeadamente os profissionais de saúde, agentes da polícia, bombeiros e toda a equipa de trabalhadores da administração pública. Quero ainda endereçar a minha profunda gratidão ao Governo Central, às instituições do Governo Central estabelecidas em Macau e aos governos da província de Guangdong e do município de Zhuhai, pela orientação, apoio e cooperação dispensados a Macau na prevenção e controle da pandemia. Em 30 de junho, enquanto participava na celebração do 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria, fui cordialmente recebido pelo presidente Xi Jinping. Durante o encontro, o presidente Xi atribuiu grande atenção ao bem-estar dos compatriotas de Macau e ao desenvolvimento da RAEM e deu instruções importantes sobre os trabalhos da RAEM. As 4 obrigações e as 4 esperanças formuladas pelo presidente Xi no seu importante discurso de 1 de julho traduzem as novas expectativas do Governo Central e os novos requisitos para a implementação estável e de longo prazo do princípio um país, 2 sistemas na nova era, bem como são um importante guia de ações a ser seguido para o constante avanço da grandiosa causa um país, 2 sistemas na RAEM. No passado dia 23 de setembro, o Governo Central realizou uma reunião para estudar e programar os trabalhos de apoio ao desenvolvimento de Macau e continuará a dar a Macau o seu total apoio nas mais diversas vertentes, nomeadamente na construção de infraestruturas, na realização de relevantes projetos em prol do bem-estar da população, no desenvolvimento diversificado e adequado da economia e na construção da zona de cooperação aprofundada, bem como a responder ativamente às preocupações dos compatriotas de Macau. A elevada atenção e o carinho do Governo Central a Macau contribuíram certamente para promover a recuperação do dinamismo económico de Macau, a melhoria do bem-estar dos residentes e a revitalização da economia da população. Em outubro, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China resumiu de forma abrangente as principais conquistas e valiosa experiência do desenvolvimento nacional na nova era e traçou importantes planos estratégicos para a construção, de forma abrangente, de um país socialista moderno e para a promoção de forma abrangente do grande rejuvenescimento da nação chinesa com a modernização do estilo chinês. As importantes referências formuladas no relatório do 20º Congresso Nacional sobre os trabalhos de Hong Kong e Macau constituem importantes orientações e apoio para o desenvolvimento de Macau. Devemos implementar as principais decisões e arranjos do Governo Central, focar-nos na resolução dos conflitos profundos e problemas gerados pelo desenvolvimento socioeconómico, promover de forma abrangente a construção da RAEM, empenhar-nos na construção do novo cenário da prática de um país, 2 sistemas com as características de Macau na nova era e dar novos contributos para a promoção abrangente do grande rejuvenescimento da nação chinesa com a modernização ao estilo chinês. O ano 2023 marca o 30º aniversário da promulgação da Lei Básica e é o 4º ano de administração do atual Governo. Neste novo período histórico, devemos implementar plenamente o espírito do 20º Congresso Nacional e o espírito dos importantes discursos e das instruções do Presidente Xi Jinping. Aplicar inabalavelmente os princípios orientadores de um país, 2 sistemas e Macau governado pelas suas gentes com alto grau de autonomia e prosseguir a orientação geral da ação governativa de revitalizar a economia, promover a diversificação, aliviar as dificuldades da população, prevenir e controlar a pandemia e desenvolver de forma estável e saudável. Iremos implementar efetivamente as várias políticas e medidas de apoio do Governo Central ao desenvolvimento de Macau, coordenar as ações de prevenção e controle da pandemia e as de recuperação económica, otimizar proativamente as ações vocacionadas para o bem-estar dos residentes, acelerar a promoção da diversificação adequada da economia, promover pragmaticamente a construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Anqing, defender com firmeza a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do Estado, aprofundar seguramente a reforma da administração pública e integrar a RAEM proativamente na conjuntura do desenvolvimento nacional. O Governo da RAEM vai reunir todos os setores, trabalhar em conjugação de esforços para superar as dificuldades e avançar com estabilidade em prol do desenvolvimento contínuo de todos os projetos de Macau. É a retrospectiva e balanço da ação governativa do ano 2022.
impulsionamento pragmático da diversificação adequada da economia. Vou passar então a apresentar uma breve retrospectiva e balanço da ação de 2022. A promoção da diversificação adequada da economia é a principal prioridade do presente governo e mesmo em tempo de pandemia o avanço desta missão nunca foi abrandado. A par de fomentarmos a recuperação da indústria do turismo e lazer integrado, aceleramos através do modelo de desenvolvimento de Turismo Mais a construção de um destino de turismo e lazer que abrange as mais diversas componentes, nomeadamente gastronomia, férias, visita, compras, entretenimento, cultura, cuidados médicos e desporto, enriquecendo continuamente o conteúdo do Centro Mundial de Turismo e Lazer. Foram realizadas várias atividades turísticas de promoção da imagem do turismo diversificado de Macau. A 10ª Expo Internacional de Turismo de Macau foi realizada com sucesso e foram lançados em cooperação com grandes plataformas de turismo online, produtos turísticos temáticos de itinerários multidestinos, construindo uma marca turística da Grande Baía, Guangdong com Macau. Fomento do desenvolvimento sustentável do setor do jogo em conformidade com a lei, com vista a afirmar o posicionamento de Macau enquanto um centro, uma plataforma, uma base, e a promover o desenvolvimento saudável e estável do setor do jogo em conformidade com a lei. Concluímos a revisão do regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino e diplomas complementares e desenvolvemos de forma ordenada os trabalhos relativos ao novo concurso público para a atribuição de concessões para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, para assegurar uma perfeita transição entre as antigas e as futuras concessões. Pretendemos, com a revisão da lei do jogo e com a nova atribuição das concessões, efetuar um melhoramento da indústria do jogo, promovendo o seu desenvolvimento saudável, regulamentado, ordenado e sustentável a longo prazo, bem como abrir novos mercados de visitantes estrangeiros e impulsionar o enriquecimento dos elementos não relacionados com o jogo. Nomeadamente, nos âmbitos das convenções e exposições, entretenimentos e espetáculos, eventos desportivos, cultura e arte, cuidados de saúde, diversões temáticas, cidade gastronómica, turismo comunitário e turismo marítimo. Avanço progressivo da indústria Big Health, com base na investigação, no desenvolvimento e na produção de medicamentos tradicionais chineses. Entrou em funcionamento o Instituto de Medicina Translacional e Inovação de Macau. Foi criado o Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, foi implementada a Lei da Atividade Farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registro de medicamentos tradicionais chineses, e otimizado o trabalho de apreciação e atração dos pedidos de licença industrial para a fabricação de produtos de Big Health, produtos de medicina tradicional chinesa e produtos de tecnologia científica. O regulamento do loteamento do Parque Industrial da Concórdia foi alvo de revisão, no sentido de incentivar o alargamento dos investimentos e a reconstrução de instalações fabris das empresas já instaladas e ainda atrair o estabelecimento de outras empresas com atividades de alto teor de tecnologia e valor acrescentado elevado. Através de um bom aproveitamento de políticas vantajosas tais como o CEPA, continuamos a auxiliar as empresas de Macau na exportação de produtos de Big Health para o interior da China e para o estrangeiro. Desenvolvimento estável da indústria financeira moderna. Foram otimizadas as condições para o desenvolvimento do mercado de obrigações. Entrou em funcionamento a Central de Depósito de Valores Mobiliários e, desde janeiro, passou a ser permitida a emissão e manutenção do número de identificação internacional de obrigações em Macau. Foi promulgada a Diretiva sobre a Gestão e o Funcionamento dos Fundos de Investimento subscritos através da oferta privada, com vista a lançar bases para atrair diferentes fundos de capital privado. Aceleração do desenvolvimento da indústria de tecnologia de ponta. Incentivamos a cooperação indústria, universidade e investigação entre as instituições de ensino superior e as empresas, o que já deu origem a vários projetos nos âmbitos da concepção de circuitos integrados, segurança cibernética e inteligência artificial. Foram reforçadas as bolsas de contacto online de indústria, universidade e investigação e foi lançado o programa de apoio financeiro para combinar indústria, universidade e investigação com empresas. Procedeu-se de forma contínua à otimização dos serviços one-stop para os investidores, com o intuito de captar empresas tecnológicas para Macau e desenvolveram-se de forma ordenada trabalhos preliminares para a certificação dessas empresas. Procura de um novo modelo para o aprofundamento da indústria de convenções e exposições e comércio. Aprofundamos os trabalhos de captação de investimentos através de exposições. Entre janeiro e setembro de 2022 foram realizadas em Macau 49 atividades, nomeadamente nos domínios dos serviços médicos e de saúde, tecnologia de informação, negócios, comércio e gestão, e bem assim foram organizadas 204 sessões de bolsas de contacto.
promoção do desenvolvimento das indústrias cultural e desportiva. Foi realizada uma análise sistemática às diretrizes e à política da indústria cultural e foram apresentados a política de desenvolvimento da indústria cultural e o plano dos principais projetos desta indústria. Foi aperfeiçoada a função de fiscalização da atribuição de apoio financeiro por parte do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, com vista à articulação com os trabalhos de salvaguarda do património cultural. Foi incentivada a participação das empresas na revitalização, exploração e gestão dos edifícios históricos. Realizaram-se em Macau vários eventos desportivos de grande envergadura, nomeadamente o Grande Prémio de Macau, a Maratona Internacional de Macau, a Regata Internacional de Macau, o campeonato WTT de Macau e as Regatas Internacionais de Barcos de Dragão de Macau, potenciando os efeitos sinergéticos da integração intersetorial do desporto mais turismo. Segundo, é a otimização continuada das ações em prol da sociedade e do bem-estar dos residentes. Implementação gradual da política de habitação em classes. Foi concluído o processamento da lista de espera dos agregados familiares habilitados à habitação social de 2017 e iniciada a atribuição de habitação aos agregados familiares da candidatura de natureza permanente à habitação social. A habitação social de Toisan, edifício Toifai, foi concluída e as obras da superestrutura da habitação social da Avenida Venceslau de Moraes, na Areia Preta, foram iniciadas. Foram lançados os concursos públicos das empreitadas de concessão e construção das habitações públicas nos 4 lotes da Zona A e outros projetos de habitações económicas em vários lotes estão a ser desenvolvidos de forma ordenada ou em fase de planeamento preliminar. A proposta de lei relativa à habitação para a classe intermédia foi submetida à apreciação da Assembleia Legislativa, tendo o lote da Avenida Wailong sido apontado para a construção deste tipo de habitações intermédias. A construção das residências para os idosos e o projeto de construção de habitação para alojamento temporário no âmbito da renovação urbana no lote P dos novos aterros da Areia Preta decorrem de forma ordenada, segundo o programado. Por último, é de referir que procedemos ao planeamento dos concursos públicos para alguns lotes de terreno destinados a prosseguir o desenvolvimento contínuo do mercado privado de habitação e que entraram em vigor, respectivamente, o regime jurídico da construção urbana e a sua regulamentação. Impulsionamento do regime de segurança social de 2 níveis. Foi implementado cabalmente o mecanismo de ajustamento regulado ao montante das prestações do regime de segurança social. Foram concretizadas medidas de médio prazo no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento das Mulheres de Macau e foram implementadas medidas de longo prazo constantes do Plano Decenal de Ação para os Serviços de Apoio a Idosos e do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o próximo decênio. Foi implementada a segunda fase do projeto piloto do subsídio para cuidadores e foi dada continuidade ao apoio ao desenvolvimento dos serviços de creches. Melhoria dos serviços de cuidados de saúde. Aperfeiçoámos as instalações dos serviços de cuidados de saúde na comunidade. O Centro de Saúde de Siakpaivan entrou em funcionamento no mês de junho. As obras de construção da estrutura principal do Hospital Geral, do edifício de apoio logístico, do edifício de administração e multisserviço e do edifício residencial para trabalhadores, todos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, estarão concluídas sucessivamente ao longo do ano, durante o ano. O Governo da RAEM mantém uma boa comunicação e cooperação com o Peking Union Medical College Hospital e está empenhado nos trabalhos preparatórios preliminares para a abertura do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. Reforçámos a regulação da formação dos médicos especialistas e de enfermeiros especialistas e foi proibida a importação e a venda de cigarros eletrónicos. Reforço dos trabalhos na área da segurança alimentar. Continuamos a adotar medidas de prevenção epidémica em 3 domínios, a saber, produtos alimentares da cadeia de frio, trabalhadores do setor respectivamente. Prosseguimos as negociações com a alfândega do interior da China sobre o aprofundamento do acordo de cooperação no controle da segurança de produtos alimentares fabricados em Macau e exportados para o interior da China, com o objetivo de controlar a segurança alimentar a partir da fonte e facilitar a passagem na inspeção alfandegária nos postos fronteiriços. Otimização da distribuição dos recursos educativos. Efetuámos a revisão do regime do ensino superior, criando melhores condições para a utilização das despesas para a investigação científica e do financiamento de investigação científica nas instituições de ensino superior públicas. O número de estudantes provenientes do exterior tem aumentado e foi promovido o desenvolvimento da mercantilização do ensino superior. No âmbito do ensino não superior, foi implementado o Plano Piloto de Ensino Inteligente e apoiado a organização de competições científicas locais, bem como a participação em competições nacionais e internacionais. A Base de Macau para o Ensino STEM, primário e secundário, foi classificada como Base Nacional de Educação Científica e o Centro de Ciência de Macau foi classificado como Base Nacional de Educação Científica e Base Educativa do Espírito de Cientista, passando a
desempenhar melhor as suas funções. Reforço da educação do amor pela pátria e por Macau entre os jovens. Foi realizado o estudo social dos indicadores sobre a juventude de Macau de 2022 e implementada a política de juventude de Macau 2021-2030. Apoiámos os jovens de Macau na inovação, no empreendedorismo e no emprego na Grande Baía, Guangdong com Macau e proporcionámos oportunidades de estágio nos postos de trabalho e de prática profissional aos jovens empregados e recém-graduados de Macau. Promoção da salvaguarda e uso do património cultural. Neste ano de 2022, entrou em funcionamento o Centro de Monitorização do Património Mundial de Macau, foram publicadas as orientações de gestão do património cultural intangível e foi lançado o Programa de Apoio Financeiro para a Revitalização dos Edifícios Históricos, que adotou as vivendas de Monha como sítios piloto. De igual modo, foi promovida a utilização da antiga fábrica de panchões Yeklong e dos estaleiros navais de Lai Chi-Vun. Com a reconstrução tridimensional das ruínas de São Paulo, foi proporcionada uma experiência de integração cultural e turística mais diversificada. A Casa da Literatura de Macau foi oficialmente inaugurada. A realização do Fórum Cultural Internacional da Rota Marítima da Seda desempenhou o papel de plataforma enquanto uma base. Promoção do desenvolvimento do desporto. Este ano, em conformidade com os trabalhos de prevenção e controle da pandemia, foram organizadas mais de 1.600 atividades do desporto para todos, que contaram com cerca de 47 mil participações. Foi realizado o inquérito das instalações desportivas de Macau 2022 e impulsionado o planeamento de reconstrução de várias instalações desportivas. O Centro Desportivo de Mongá foi aberto ao público e o projeto da construção do Parque Desportivo para os cidadãos no antigo Canídromo entrou na fase de concessão. A proposta de lei sobre o regime jurídico para a captação de quadros qualificados foi já submetida à apreciação da Assembleia Legislativa. Foram preparadas e realizadas pesquisas sobre a procura de quadros qualificados para a indústria da Big Health, financeira, indústria de tecnologia de ponta, de convenções e exposições, focando-nos no fomento do desenvolvimento destas 4 indústrias-chave, no sentido quer de formar quadros qualificados, como de planear a sua captação. Terceiro, aprofundamento constante da reforma da administração pública. A Conta Única de Macau continua a desempenhar um papel primordial na construção da governação eletrónica promovida pelo governo da RAEM. Foi dada continuidade à reconfiguração das funções e reestruturação dos serviços públicos, à otimização da gestão dos trabalhadores dos serviços públicos e ao aprofundamento da construção de um governo orientado para servir a população, íntegro e eficiente. Aperfeiçoamento do sistema de competências e responsabilidades e a configuração de funções. Concluímos os trabalhos de alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau e diplomas conexos. Criámos o Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica e o Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau, do Peking Union Medical College Hospital de Macau. Estruturamos a Direção dos Serviços de Solos e Construção Urbana e criamos a Direção dos Serviços de Obras Públicas. Concluímos a reconfiguração das funções e a reestruturação dos serviços de alfândega de Macau. Efetuámos a integração de 3 fundos, nomeadamente o Fundo de Ação Social Escolar no Fundo Educativo. Otimizámos a configuração das funções do Fundo de Turismo e procedemos à reorganização da estrutura orgânica da Fundação Macau. Durante o corrente ano, efetuámos no total a revisão de 2 leis e 11 regulamentos administrativos em matéria de reforma administrativa. Lançámos a Conta Única 2.0, que favorece serviços convenientes à população, com um âmbito de aplicação mais amplo. Até 30 de setembro de 2022, mais de 400 mil pessoas efetuaram o registro na Conta Única de Macau, que corresponde a um aumento de 46% em comparação com o final de 2021. Atualmente, mais de 150 serviços relacionados com a vida cotidiana dos residentes são oferecidos aos utilizadores, nomeadamente pagamento de água, eletricidade, gás natural e também serviços para pedido do subsídio para idosos, da pensão para idosos e da prova de vida. Upgrade do Centro de Computação em Nuvem e promoção da abertura de dados. Até 30 de setembro de 2022, o número de conjuntos de dados abertos na plataforma de dados abertos do governo aumentou para 598, abrangendo 14 campos, tais como o transporte público e o empreendedorismo e negócios.
reforço da formação dos trabalhadores de serviços públicos. Foram organizados cursos sobre a Constituição Nacional e a Lei Básica de Macau e a Lei relativa à defesa da segurança do Estado, no sentido de elevar continuamente a capacidade global dos trabalhadores. Promoção da construção do sistema jurídico. O Governo tem vindo a cooperar ativamente com a Assembleia Legislativa no sentido de elevar a eficiência da apreciação das propostas de lei. Tem mantido contactos regulares com a Assembleia, fornecido informações sobre o andamento dos trabalhos relativos às propostas de lei e implementado ativamente os projetos legislativos de acordo com o Plano Legislativo Anual. Até 30 de outubro de 2022, elaborámos e submetemos à Assembleia Legislativa 19 propostas de lei, das quais 11 constavam do Plano e 8 não, e foram promulgados 46 regulamentos administrativos. Nos últimos 3 anos, o trabalho legislativo tem sido concluído de acordo com o Plano. Concluímos os trabalhos de produção legislativa do regime jurídico das empresas de capitais públicos e do regime de apoio financeiro público, melhorámos os regimes de supervisão e gestão dos ativos públicos e envidámos esforços para assegurar o uso racional dos recursos financeiros públicos. O Comissariado contra a Corrupção e o Comissariado da Auditoria cumpriram firmemente as suas atribuições e missões, desenvolveram ordenadamente os trabalhos de promoção da integridade e da auditoria, combatendo os atos de corrupção e dando tratamento às irregularidades administrativas em conformidade com a lei. Quarto, promoção gradual da construção de uma cidade com condições ideais de habitabilidade. Promoção vigorosa da construção das infraestruturas urbanas. A obra do aterro da Zona C foi concluída neste ano. Continuam a ser promovidas as obras da estrutura principal da quarta ponte de Macau-Taipa e das redes viárias na periferia. Foram iniciados os trabalhos de construção da ligação entre o posto fronteiriço de Nanjing e a Universidade de Macau. A construção de uma estação 3 linhas no sistema do metro ligeiro, a construção das redes viárias e da Galeria Técnica da Zona A e a construção de outras grandes obras públicas continuam a ser promovidas de acordo com o programado. A obra da linha leste do metro ligeiro entrou em fase de concurso público. Os trabalhos preliminares para a ampliação do Aeroporto Internacional de Macau foram iniciados de forma ordenada. Foi realizado o concurso público para a atribuição da licença de 5G e desencadeados os trabalhos de avaliação das propostas. E os trabalhos relativos à emissão da licença de 5G serão concluídos ainda neste ano. Implementação dos trabalhos de conservação energética, de redução de emissões e de proteção ambiental. Até setembro de 2022, o número total de veículos motorizados em Macau era de 248 mil, mantendo uma taxa de crescimento anual de 3%. Foi concluída a elaboração do plano de promoção de veículos elétricos. Foi lançado o plano de apoio financeiro com vista a reduzir o número de veículos obsoletos, movidos a gasóleo e altamente poluidores. Foi reforçada a política de limitação do uso de plástico. Foi concluído o planeamento de construção das instalações de reutilização de água e da rede de canalização e foi lançado o concurso público para a instalação da rede de canalização de água reciclada na Zona A. Foram iniciados os trabalhos preliminares do estudo de viabilidade sobre a construção de uma ilha ecológica. Promoção do planeamento urbanístico e otimização do aproveitamento de terrenos. O Plano Diretor da RAEM 2020-2040 foi publicado em fevereiro deste ano e, subsequentemente, o Governo deu início de forma ordenada aos trabalhos de elaboração dos planos de pormenor das diversas zonas de Macau. Entre eles, o projeto do Plano de Pormenor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão Este 2, que já está em consulta pública. Alguns terrenos recuperados foram aproveitados para a construção de habitação pública, edifícios de escritórios para a administração e arquivo histórico, entre outros. Aperfeiçoamento das instalações municipais. Foi inaugurado o túnel pedonal da Colina da Guia e foram concluídas as obras de ampliação do recinto recreativo infantil do Parque do Reservatório. As obras de ampliação do recinto recreativo infantil do Jardim da Flora decorrem de forma ordenada. Estamos a promover, por fases, o aperfeiçoamento dos sistemas pedonais e das instalações recreativas no posto fronteiriço Qingmao, Secpaiwan e Kuluan. Quinto, resposta ativa e vigorosa à Covid-19. O Governo tem persistido na estratégia geral de prevenir casos importados e evitar o ressurgimento interno, bem como na política geral de metadinâmica de infecção zero, forçando continuamente as medidas de prevenção epidémica e resposta à evolução da pandemia. Perante o feroz surto de 18 de junho, o Governo da RAEM adotou de imediato medidas de resposta, declarou o estado de prevenção imediata, ativou os mecanismos de proteção civil, realizou 14 rondas de testes de ácido nucleico para toda a população e várias outras para pessoas da área-chave e grupos-alvo. Estabeleceu um mecanismo de testes rápidos de antigênio,
criou 88 zonas de código vermelho e 301 zonas de código amarelo e empenhou-se em garantir as necessidades básicas dos residentes. Entre 11 de julho e 22 de julho, período em que foram adotadas medidas de estado relativamente estático, todos os residentes cooperaram de forma proativa no combate à pandemia e com os esforços conjuntos de todos os setores da sociedade e de toda a população, Macau rapidamente atingiu a meta dinâmica de infecção zero e retomou sua imagem como cidade segura e saudável, com condições ideais de habitabilidade e conveniente para visitar. E em 3 de agosto foi recuperada a circulação na fronteira entre Macau e Zhuhai, com isenção de quarentena. O papel do mecanismo de prevenção e controle conjunto a nível interregional foi notório. Durante a pandemia, o governo e as autoridades de Guangdong e Zhuhai mantiveram sempre uma forte e estreita ligação, realizaram constantes trocas de informações sobre a pandemia, negociaram e decidiram sobre os trabalhos de prevenção e controle da pandemia, coordenaram as medidas sobre o abastecimento de produtos frescos e vivos, o fornecimento de materiais e bens para a prevenção da pandemia e a passagem fronteiriça de pessoas essenciais. O interior da China enviou pessoal de colheita de amostras de teste de ácido nucleico, fornecendo forte apoio aos trabalhadores de combate à pandemia em Macau e para a rápida recuperação da ordem social local. Sexto, continuidade das ações efetivas de atenuação das dificuldades da população e de garantia do emprego. Implementação eficaz das medidas de atenuação das dificuldades da população. Com vista a estabilizar a economia, garantir o emprego e assegurar a qualidade de vida da população, o Governo antecipou para o primeiro semestre deste ano a atribuição da coparticipação pecuniária e a devolução do imposto profissional. Lançou a medida de subvenção do Programa de Tarifas de Água e Eletricidade destinada a unidades habitacionais e empresas e estabelecimentos comerciais para o ano 2022 e prometeu a terceira ronda do Plano de Benefícios de Consumo por meio eletrónico contra a epidemia. Em resposta ao surto de junho, além das medidas de apoio financeiro adotadas no primeiro semestre do ano, o Governo lançou ainda 2 rondas de medidas de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas, destinadas a atenuar as dificuldades da população, garantir o emprego e estabilizar a economia. Reforço das iniciativas de apoio financeiro à economia real. Foram adotadas medidas que contribuem para aliviar a pressão sobre o fluxo de capitais das empresas, nomeadamente o relaxamento dos requisitos de candidatura ao plano de apoio a pequenas e médias empresas, a implementação do plano de bonificação de juros de créditos bancários para as pequenas e médias empresas e o prolongamento da medida provisória sobre o ajustamento de reembolso dos diversos planos de apoio, a prorrogação por parte das instituições financeiras dos benefícios de isenção em termos de emolumentos cobrados sobre as transações feitas através de Simple Pay, e o incentivo às instituições bancárias no aumento de concessão de créditos e no ajustamento dos planos de reembolso de créditos a favor das PME. Promoção de iniciativas para a garantia do emprego. Demos continuidade à execução e otimização do plano de formação subsidiada. Desde o lançamento deste plano, foram organizados no total 700 cursos e mais de 13 mil formandos concluíram os respectivos cursos. Reforçámos as medidas de encaminhamento e de apoio ao emprego para os residentes. Os primeiros 9 meses de 2022 prestámos apoio a aproximadamente 5 mil pessoas no acesso ao emprego. Como incentivo aos empregadores na contratação de trabalhadores locais, atribuímos um abono provisório com duração de 6 meses aos empregadores que reuniam os requisitos e que tinham contratado de forma adicional trabalhadores locais. Empenhámos-nos na prestação de apoio à procura de emprego aos jovens locais e demos continuidade ao plano de estágio, criar melhores perspectivas de trabalho, tendo proporcionado 1.780 vagas de estágio. Forçámos o ajustamento e o controle do número de trabalhadores não residentes para assegurar a contratação prioritária dos locais e até final de setembro de 2022 o número de trabalhadores não residentes diminuiu cerca de 40 mil em relação a janeiro de 2020. Otimização constante do ambiente de negócios, conclui-se a alteração do regulamento do imposto de turismo e foi impulsionado o processo de produção legislativa do Código Tributário. Aceleramos a implementação de vários serviços de administração eletrónica, proporcionando maior conveniência aos residentes e comerciantes e aperfeiçoámos continuamente os procedimentos administrativos no âmbito do serviço One Stop para os investidores. Expansão continuada do investimento em obras públicas. O plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração é de cerca de 18,5 mil milhões de patacas. Até setembro de 2022 lançaram-se vários tipos de obras públicas de pequena e grande dimensão, 50 das quais com valor superior a 100 milhões de patacas. 7. Implementação plena dos trabalhos no âmbito da defesa da segurança nacional.
Aperfeiçoamento da construção do regime jurídico da defesa da segurança nacional. Entrou em vigor o regime jurídico da interseção e proteção de comunicações. Foi concluída a consulta pública sobre a revisão da lei relativa à defesa da segurança do Estado, a qual contou com a participação proativa de todos os setores sociais e da população em geral. Assim, foi reunido um maior consenso social, demonstrando a forte e sólida base social e política caracterizada pelo amor pela pátria e por Macau. A proposta de revisão da lei será enviada à apreciação da Assembleia Legislativa ainda este ano. Implementação do mecanismo de execução da defesa da segurança nacional. O Governo da RAM apoia plenamente os assessores e os consultores técnicos de assuntos de segurança nacional no desempenho das suas funções. Através dos diversos meios, reforçamos a execução da lei para garantir a segurança nacional. Foi de forma abrangente e eficaz, prevenida a interferência e a destruição de Macau por forças externas e elementos relacionados com o terrorismo. Reforço e alargamento da sensibilização em matéria de defesa da segurança nacional. Foi realizada a exposição de educação sobre a segurança nacional, comemorado o Dia da Educação da Segurança Nacional, bem como foi organizada uma série de atividades promocionais com vista a aumentar continuamente a sensibilidade dos residentes sobre a segurança nacional. A segurança interna é a fundação da estabilidade social. O Governo da RAM promoveu ativamente a construção de um sistema de segurança interna, aperfeiçoando o respectivo regime jurídico, nomeadamente com a entrada em vigor do regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos e diplomas complementares e a aprovação pela Assembleia Legislativa na especialidade da proposta de lei intitulada Regime Jurídico do Controlo de Substâncias Perigosas. Foi desenvolvida e constantemente a implementação de vários serviços policiais inteligentes, bem como foi iniciada a construção da quinta fase do sistema Olhos no Céu. Foi implementado proativamente o modelo moderno de defesa civil para aumentar ainda mais a eficácia da mesma e foi reforçado o trabalho de prevenção e erradicação da criminalidade e combatidos eficazmente diferentes tipos de atividades ilegais e atividades criminosas. Oitavo, promoção multifacetada da construção da zona de cooperação aprofundada. Desde a criação da Zona de Cooperação Aprofundada, que teve lugar há mais de um ano, com o forte apoio do Governo Central e esforços conjuntos de Guangdong e Macau, foram desenvolvidos trabalhos prioritários relacionados com a linha principal, o desenvolvimento industrial, a integração dos serviços a favor do bem-estar da população e a articulação das regulamentações, os quais promoveram plenamente a construção da Zona de Cooperação Aprofundada e conduziram aos resultados significativos para os objetivos faseados no desenvolvimento integrado de Macau e Anqing. Coordenação para a realização dos objetivos faseados. Foi criado um grupo de trabalho especializado para o estudo das políticas e articulação das regulamentações na Zona de Cooperação Aprofundada, com vista a manter a comunicação estreita com os respectivos departamentos do país e promover a implementação das políticas prioritárias de apoio no âmbito do Projeto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, em Anqing. As políticas preferenciais de duplo 15%, respectivamente do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, bem como as políticas de benefício do Imposto sobre o Rendimento das pessoas singulares para os residentes de Macau estão a ser implementadas. Enquanto isso, as grandes políticas complementares, tais como a fixação das listas das indústrias prioritárias, o relaxamento das medidas especiais de acesso ao mercado, as listas das primeiras delegações das competências e os apoios financeiros à construção da Zona de Cooperação Aprofundada, estão a ser promovidas de uma forma mais acelerada. Foram impressos e divulgados os planos de execução da construção da Zona Aprofundada 2022-2024 e apresentadas 88 iniciativas. Elaboração do Plano Geral de Desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada com vista à articulação aprofundada com o planeamento urbanístico de Macau. O trabalho prioritário da construção da primeira linha e da segunda linha está a ser concretizada de forma estável. Prevê-se que haja condições para funcionar como uma zona aduaneira autónoma até ao final do ano. Foi estabelecido um mecanismo consubstanciado em um registro com 2 reconhecimentos e na prestação de serviços governamentais transfronteiriços, no sentido de permitir aos investidores da China e de Macau concluir os seus negócios no âmbito comercial sem terem de sair do território em que se encontram. Na zona de cooperação, registrou-se um acréscimo do número de empresas, do volume de capitais e do número de residentes de Macau que por lá se fixaram. Desenvolvimento contínuo da indústria financeira moderna. No primeiro semestre de 2022, registrou-se um crescimento de 11% em comparação com o ano anterior no setor financeiro da Zona de Cooperação Aprofundada. Nesta zona, há mais de 700 empresas financeiras até ao final de setembro e 32 obtiveram qualificações piloto de Qualified Foreign Limited Partner, das quais 15 são empresas de capitais de Macau.
Foi promovida a implementação do plano de construção da cerca eletrónica de fundos. O projeto de gestão financeira transfronteiriça está a funcionar com sucesso e o número de bancos de Macau que aderiu ao projeto piloto aumentou para 9. Até ao final de setembro deste ano, o volume de liquidação transfronteiriça em renminbi na zona de cooperação aprofundada atingiu 221,6 mil milhões, registrando um acréscimo de cerca de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Promoção do desenvolvimento das indústrias científicas e tecnológicas, nomeadamente a dos circuitos integrados. Foi implementada a política de desenvolvimento da indústria de circuitos integrados, introduzidos os 2 principais fundos da indústria de circuitos integrados de Guangdong e reunidas mais de 40 empresas em concessão de circuitos integrados a funcionar, concretamente na zona de cooperação aprofundada. Foram promovidas ações para atrair capitais internacionais de inovação científica e tecnológica para criar fundos de oferta privada na zona de cooperação aprofundada. Foi acelerada a construção de um centro de supercomputador neuromórfico e desenvolvida proativamente a indústria do metaverso, com vista a ser construído um supercampo de testes do metaverso. Desenvolvimento sustentável das indústrias de marcas de Macau, nomeadamente a medicina tradicional chinesa. Foi otimizada a gestão do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação Guangdong-Macau. Até finais de setembro existiam 229 empresas registradas no Parque Industrial, entre as quais 59 são empresas de Macau, mostrando assim o efeito inicial da sinergia industrial. Aprofundamento constante da integração dos serviços a favor do bem-estar da população. Foram colocados em funcionamento os Serviços Integrados de Segurança Social Guangdong-Macau. Foi iniciada oficialmente a cooperação especial entre Guangdong e Macau sobre os testes de técnicas profissionais na modalidade um teste de vários certificados. Foi organizado o programa de estágio para jovens de Macau 2022. Foi cancelado o limite de cotas para a circulação de veículos de matrícula única de Macau em Enching e foram tomadas medidas de emissão de vistos mais convenientes para estrangeiros em Macau, que reúnem condições específicas para se deslocarem à zona de cooperação aprofundada. Promoção proativa da construção da Grande Baía, Guangdong com Macau. Foram realizados trabalhos no âmbito do Planeamento de Desenvolvimento Industrial Moderno da Grande Baía 2021-2035 e cumpridas as tarefas prioritárias para a sua construção. Os residentes de Macau na Grande Baía gozam da mesma maneira do direito de educação pré-escolar, ensino obrigatório e ensino secundário. A política de segurança social na Grande Baía foi implementada. Os residentes de Macau podem aderir ao seguro de pensões, de desemprego e de acidentes de trabalho em Guangdong. A medida de utilização de medicamentos e aparelhos médicos de Hong Kong e Macau na Grande Baía foi implementada no âmbito do projeto piloto de Guangdong e Macau. Assinaram o acordo de circulação de veículos motorizados de Macau em Guangdong, cujo plano de execução será anunciado em tempo adequado. Participação pragmática nos trabalhos do âmbito de uma faixa, uma rota. Foi assinado um memorando de entendimento do relacionamento e germinação de cidades entre a RAEM, da República Popular da China, e o Distrito de Água Grande, da República Democrática de São Tomé e Príncipe, aumentando o número das cidades amigas e germinadas com Macau para 12. Foram promovidos de forma ordenada a cooperação económica, comercial e o intercâmbio cultural com os países e as regiões ao longo de uma faixa, uma rota, bem como com as cidades amigas e germinadas. Neste ano que passou, os trabalhos do Governo foram realizados conforme o planeado e de forma ordenada, tendo atingido basicamente os objetivos esperados. No entanto, ainda há espaço para melhorias na governação. A capacidade e a qualidade da governação precisam de ser constantemente aperfeiçoadas, pois algumas políticas ainda não corresponderam às expectativas dos residentes e da sociedade, e o sentido de responsabilidade e de serviço da equipa da função pública ainda tem de ser reforçado. Assim, o Governo da RAEM trabalhará arduamente para mudar o conceito de governação, melhorar o funcionamento da função pública, elevar a capacidade de governação e ouvir extensivamente as opiniões de todos os setores sociais e dos residentes, com vista a, de forma ativa e promissora, fazer o seu melhor em todos os aspectos para melhorar o bem-estar da população e aumentar continuamente os seus sentimentos de realização e de felicidade. Presidente, senhores deputados, orientação agora ao segundo capítulo geral e pontos relevantes da ação governativa para o ano 2023. Primeiro, conjuntura a enfrentar, orientação geral e principais objetivos esperados na RAEM em 2023. Prevê-se que em 2023 a conjuntura internacional
ainda se mantenha complexa e instável, que a situação da pandemia continua a provocar impactos profundos e que a recuperação económica mundial seja pouco dinâmica, pelo que as perspectivas do desenvolvimento são ainda incertas. O aperto das políticas monetárias nas principais economias avançadas terá um certo impacto negativo nos mercados financeiros e na circulação dos capitais internacionais. Por isso, Macau deve manter-se altamente alerta e aumentar a consciência de prevenção de riscos. O relatório do 20º Congresso Nacional deixou claro que o desenvolvimento de alta qualidade é a principal prioridade da construção de um país socialista moderno de forma abrangente e definiu expressamente uma série de novos conceitos, novas ideias, novas estratégias e novas medidas para promover o grande rejuvenescimento da nação chinesa de forma abrangente com a modernização ao estilo chinês. A abertura económica da China e a modernização da China avançam de forma estável e com perspectivas promissoras. Macau, com as vantagens de ser apoiada pela pátria e ligada ao mundo, vai agarrar firmemente as oportunidades decorrentes do desenvolvimento nacional, articular-se com a estratégia do desenvolvimento nacional, implementar o posicionamento de um centro, uma plataforma e uma base e aumentar o efeito sinergético dos dois recursos, respectivamente, dos mercados doméstico e internacional, para conseguir criar uma nova conjuntura, alcançar um novo desenvolvimento e desempenhar melhor o seu papel na realização do grande rejuvenescimento da nação chinesa. Do ponto de vista de Macau, em primeiro lugar, com a realização com sucesso do concurso público para a atribuição de concessão para a expansão de jogos de fortuna no área em casino, a indústria de turismo e lazer integrado, Macau entrará num novo período de desenvolvimento com oportunidades. A nova estrutura de elementos não relacionados com o jogo, impulsionada pelos novos planos de investimento das concessionárias do jogo, será composta gradualmente. Em segundo lugar, à medida que a prevenção e o controle da pandemia se tornam cada vez mais eficazes, as restrições à circulação de pessoas serão progressivamente relaxadas. O número dos turistas será gradualmente retomado e o ambiente externo para o desenvolvimento de Macau será previsivelmente cada vez melhor. Em terceiro lugar, tendo o Governo Central atribuído grande atenção e importância ao desenvolvimento de Macau, foi deixado claro que apoiaria Macau para desenvolver a sua economia e acelerar a construção de infraestruturas e ações importantes para o bem-estar da população, bem como restabelecer políticas para a emissão do visto eletrónico e excursões de turismo a Macau, primeiramente das 4 províncias e uma cidade. Em quarto lugar, após mais de um ano de exploração e articulação, a construção da Zona de Cooperação Aprofundada entrou na fase de desenvolvimento acelerado e vai beneficiar Macau. Em quinto lugar, ao longo das últimas décadas, o turismo de lazer integrado de Macau tem adquirido uma certa vantagem competitiva e a marca de Macau tem sido considerada como uma garantia de confiança e sinceridade. Macau, enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer, nunca deixa de relevar a sua atratividade. O Governo da RAM está a implementar uma série de planos para revitalizar a economia e expandir as fontes de turistas. Os setores que têm o turismo como as suas bases nucleares irão recuperar-se de forma ordenada e impulsionar consequentemente o desenvolvimento dos demais setores. Em sexto lugar, o aumento do investimento pelo Governo da RAM em infraestruturas, a implementação ordenada de infraestruturas, nomeadamente transporte, instalações públicas e projetos de habitação pública, que estão intimamente relacionados com a economia e o bem-estar dos residentes. Promoverá eficazmente a recuperação económica, melhorará as condições de vida da população e criará mais oportunidades de emprego. Pelo exposto, continuamos a ter confiança no futuro de Macau, no desenvolvimento futuro de Macau, na grande causa de um país, 2 sistemas com características de Macau. O andamento da recuperação económica pode ser afetado por emergências previstas e fatores adversos, sendo por isso necessário responder ativa e prudentemente e reforçar a consciência para a prevenção dos riscos. O caminho para a transformação da estrutura económica de Macau não é imediato. É necessário manter o espírito pioneiro e inovador, bem como ter capacidades fortes para superar as dificuldades ao longo do caminho em que se avança. A orientação geral da ação governativa do Governo da RAM em 2023 é revitalizar a economia, promover a diversificação, aliviar as dificuldades da população, prevenir e controlar a pandemia e desenvolver Macau de forma estável e saudável.
Os principais objetivos esperados para o desenvolvimento da REM em 2023 são da recuperação económica gradual, concretização de um crescimento estável, cultivo acelerado e desenvolvimento das principais indústrias emergentes e melhores condições de emprego. Espera-se que o sistema para a normalização da prevenção e controle de epidemias seja continuadamente melhorado, o bem-estar das pessoas fique constantemente otimizado, a segurança social e os serviços respectivos sejam promovidos de forma saudável, as grandes causas da REM sejam desenvolvidas de forma saudável, a segurança social seja salvaguardada pragmaticamente e a situação social global permaneça estável. Prevê-se que a construção da zona de cooperação aprofundada alcance novos progressos. Segundo, pontos relevantes da ação governativa para o ano de 2023. Primeiro, aceleramento da recuperação económica e promoção persistente da diversificação. Atualmente, as duas tarefas prioritárias e urgentes no domínio económico são o aceleramento da recuperação económica e a promoção do desenvolvimento da diversificação adequada. A aceleração da recuperação económica é a base substancial para melhorar o bem-estar da população e a promoção da diversificação adequada é a única forma de resolver as contradições e os problemas profundamente arraigados no desenvolvimento económico e social de Macau. Em 2023, a fim de acelerar a recuperação económica, teremos de, em primeiro lugar, restaurar a vitalidade da indústria do turismo e lazer integrado, que é um pilar importante e a indústria dominante de Macau. A curto e médio prazo, a recuperação estável da indústria do turismo não deixará de ser a base da restauração económica global em Macau, à medida que nos esforçamos para a prevenção e controle da pandemia e no pressuposto que o risco da mesma é assegurado. Serão estabelecidas as políticas para a emissão do visto eletrónico e excursões de turismo a Macau e prevê-se que o setor de turismo e a economia restaurem a sua vitalidade. Vamos reforçar e otimizar a publicidade externa e a promoção turística de Macau Cidade Segura, aprofundar um modelo promocional de atrair fluxo de pessoas através de meios online, experimentar presencialmente, fazer bom uso da tecnologia de megadados para criar novos produtos combinados de turismo comunitário e expandir o mercado turístico nacional e internacional. Vamos realizar atividades de roadshows de grande escala nas principais cidades do interior da China e vamos lançar produtos turísticos pós-pandemia para favorecer a indústria e expandir as suas fontes de clientes. Ao mesmo tempo, vamos alargar igualmente, ainda mais, o turismo mais, promovendo a integração transsetorial do turismo, da alimentação, da Big Health, da ciência e da tecnologia e dos grandes eventos, entre outros, e vamos impulsionar o desenvolvimento de excursões de estudo. Em segundo lugar, vamos adotar políticas financeiras promissoras para expandir o investimento em infraestruturas. Enquanto economizaremos e controlaremos estritamente as despesas correntes dos serviços e das instituições públicas, manteremos o volume de investimento público. O orçamento preliminar do PIDA de 2023 é de 22,3 mil milhões de patacas, com vista à realização de vários projetos, nomeadamente infraestruturas e habitação pública, para ampliar a procura interna, impulsionar a economia e melhorar o bem-estar da população. Em terceiro lugar, vamos apoiar as pequenas e médias empresas para que consigam ultrapassar as dificuldades e aumentar a sua competitividade. Vamos ajudar as PME a aproveitar as oportunidades decorrentes do desenvolvimento das indústrias não relacionadas com o jogo e a interagirem com os complexos turísticos e de lazer. Vamos prestar apoio às PME tradicionais na sua transformação por meio digital, incentivando-as a utilizarem e tirarem proveito do comércio eletrónico e do canal de venda direta para a exploração de mercados. Vamos promover a marca de lojas com características próprias e capacitar as zonas com características próprias através da tecnologia, impulsionando o consumo nos bairros comunitários. Vamos também aperfeiçoar continuadamente os diplomas legais correlacionados para otimizar os procedimentos e formalidades para investimento e operações comerciais e criar um ambiente de negócio mais conveniente para as pessoas e para as empresas. Garantindo a prioridade do acesso ao emprego aos residentes, vamos assegurar eficazmente os recursos humanos necessários no âmbito da recuperação económica e do desenvolvimento sustentável, nomeadamente os trabalhadores para as pequenas e médias empresas. Vamos implementar e lançar eficaz e atempadamente as medidas para estabilizar a economia, vamos promover a recuperação, vamos garantir as oportunidades de emprego, expandir as fontes de turistas, incentivar o consumo, estabilizar a confiança, estimular a vitalidade do mercado e impulsionar o regresso da economia ao normal.
O governo da RAEM, para além de promover a recuperação económica e a revitalização da economia em geral, vai simultaneamente adotar de forma persistente estratégias para desenvolver a diversificação adequada 1+4 e otimizar a estrutura industrial. O primeiro refere-se à promoção do desenvolvimento diversificado do setor do turismo e lazer, de acordo com o objetivo determinado na construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer e à formação de uma indústria de turismo e lazer integrado, excelente, dedicado e forte. O 4 representa a preservança na promoção do desenvolvimento das 4 principais indústrias de desenvolvimento prioritário, a Big Health, a financeira moderna, tecnologia de ponta, convenções e exposições e comércio, cultura e desporto. Vamos também elevar gradualmente a percentagem a ocupar por estas 4 principais indústrias no mercado, aumentar continuamente o dinamismo e a competitividade global da economia e esforçar-nos para construir uma estrutura industrial de desenvolvimento sustentável que esteja em conformidade com as situações concretas de Macau. Vamos procurar ainda uma percentagem de cerca de 60% do PIB proveniente das indústrias não relacionadas com o jogo. Aceleramento da construção de um centro e promoção do aumento da qualidade da indústria de turismo e lazer integrado. Vamos continuar a enriquecer o Centro Mundial de Turismo e Lazer de Macau. Vamos formar e desenvolver uma indústria de turismo e lazer que integra elementos não relacionados com o jogo. O papel do património cultural mundial de Macau tem de ser significativamente potenciado, forçando o desenvolvimento do turismo cultural. Como diz o provérbio, em todas as coisas o sucesso depende da preparação prévia. Por isso, neste momento, temos de tomar medidas preparatórias para o acolhimento dos turistas, o melhoramento das instalações para os serviços turísticos, a elevação da qualidade dos serviços a prestar, a promoção do desenvolvimento da indústria de turismo e lazer integrado com alta qualidade, o reforço na expansão do mercado de fontes turísticas de alta qualidade, o desenvolvimento de viagens de negócios e de exposições e o incentivo para viagens. O setor do jogo será orientado para promover de forma mais pragmática o desenvolvimento sinérgico entre o jogo e as indústrias não relacionadas com o jogo, sendo as novas concessionárias do jogo supervisionadas rigorosamente para o cumprimento dos compromissos previstos no contrato de concessão que visam conduzir a projetos não relacionados com o jogo, aumentar os respectivos elementos e expandir e promover continuamente o jogo responsável para garantir o desenvolvimento saudável e ordenado da indústria do jogo nos termos legais. Aceleramento do desenvolvimento da indústria de Big Health. Vamos reforçar a cooperação com o Hospital da União de Pequim, aproveitando as oportunidades decorrentes da construção do Centro Médico Regional do país. Vamos desenvolver os serviços regionais de terapia oncológica, de cosmetologia médica e outros tratamentos especializados virados para a Grande Baía e a sua periferia. Para o efeito, será acelerada a construção de infraestruturas complementares, vão ser formuladas normas de fiscalização e controle da indústria, vão ser melhorados os respectivos diplomas legais e regulamentares e vai ser estabelecido um regime de fiscalização e controle de equipamentos médicos, produtos cosméticos e produtos farmacêuticos. Vão ser também introduzidos e desenvolvidas as principais empresas de Big Health e reunidos os quadros qualificados desta área. A par disso, vai continuar a promover-se o desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa, impulsionando ativamente a construção do Centro de Testes de Medicamentos Tradicionais Chineses. Vai-se implementar de forma eficaz a lei da atividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e registro de medicamentos tradicionais chinesas, para ajudar as empresas a apresentarem o pedido de registro de produtos desta área da medicina e vão-se enviar esforços para que esses produtos registrados em Macau sejam fabricados na zona de cooperação aprofundada e obtenham de forma ordenada a autorização de comercialização no interior da China e no mercado internacional. Vão-se elaborar e divulgar os procedimentos de pedido e o regime de gestão sobre as indicações, fabricados sob supervisão de Macau, produzidos sob supervisão de Macau e design de Macau. Vão-se potenciar ainda mais as funções e vantagens do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau como plataforma e vai-se promover continuamente a internacionalização desta vertente da medicina através de um modelo de introdução de medicamentos através de tratamento médico. Desenvolvimento da indústria financeira moderna. Tirando proveito do Estatuto Especial e das vantagens próprias de Macau, vamos concentrar a atuação, em primeiro lugar, no desenvolvimento do mercado de obrigações, na gestão de fortunas, na alocação financeira, nas transações em renminbi, nos fundos de capital privado e nas finanças verdes, no sentido de aperfeiçoar o ambiente para o investimento e financiamento e elevar os serviços financeiros modernos, por forma a constituir uma plataforma para a prestação de serviços financeiros externos que interligue com o mundo e sirva ao novo padrão de desenvolvimento da dupla circulação do país, designadamente a plataforma para a prestação de serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa. Vai-se promover
A construção do Centro de Regulação das Transações em Renminbi para os países de língua portuguesa. Vamos otimizar continuamente as infraestruturas incorpóreas e corpóreas do mercado de obrigações, desenvolver os trabalhos de articulação com a International Center Securities Depositories, lançar atempadamente produtos relacionados com títulos de dívida e serviços complementares, de modo a alargar o leque de investidores internacionais, procurando-se lançar políticas no âmbito da concessão de benefícios para estimular a emissão de obrigações em Macau. Vão ser acelerados os trabalhos de elaboração da lei de títulos e os respectivos diplomas regulamentares e vão ser aperfeiçoados os diplomas regulamentares dos fundos de capital privado, promovendo o desenvolvimento de atividades destes fundos. Vamos fortalecer as infraestruturas financeiras, lançar a segunda fase do sistema de pagamento rápido e vamos empregar todos os esforços para finalizar a criação do centro de dados relativos às infraestruturas financeiras e vamos ainda reforçar a formação de quadros qualificados na área financeira e os trabalhos da sua importação. Incentivo ao desenvolvimento das inovações tecnológicas e das indústrias tecnológicas. Vamos promover a criação da Delegação de Macau do Centro de Inovação Tecnológica Nacional da Grande Bahia e do Instituto Piloto de Demonstração Nacional da Transferência de Ciências e de Tecnologia. Vamos promover a integração dos 4 laboratórios de referência nacionais no Sistema Nacional de Reestruturação de Laboratórios de Referência, assumindo de forma proativa a missão da Estratégia Nacional da Ciência e Tecnologia, tirando proveito das vantagens da política Um País, Dois Sistemas e da plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, entre outros. Vamos participar na construção do Corredor de Inovação Científica da Grande Bahia, de forma a elevar o nível de cooperação tecnológica entre a China e os países da língua portuguesa. Vamos participar na construção do Corredor de Inovação Científica da Grande Bahia, de forma a elevar o nível da cooperação tecnológica entre a China e os países de língua portuguesa. Vamos constituir de forma proativa o Centro de Ciência e Tecnologia Sino-Lusófica, atraindo projetos de inovação tecnológica dos países de língua portuguesa, a instalarem-se em Macau, na zona de cooperação aprofundada e na Grande Bahia. Vamos aperfeiçoar o mecanismo institucional para o desenvolvimento científico e tecnológico, promover a cooperação indústria, universidade e investigação, criar uma aliança indústria, universidade e investigação entre fundos, empresas tecnológicas e instituições de ensino superior de Macau e da zona de cooperação, reforçando a transformação dos resultados de investigação científica. Vamos cultivar gradualmente as empresas de tecnologia de ponta, atrair as empresas de tecnologia de ponta e os quadros de origem nacional e estrangeira a instalarem-se em Macau. E vamos concretizar a implementação do regime de certificação de empresas tecnológicas e respectivas medidas de apoio e prestar mais apoios complementares a estas empresas. Promoção do desenvolvimento das convenções e exposições e comércio. Vamos continuar a promover o desenvolvimento da mercantilização e da especialização da indústria das convenções e exposições, estabelecendo um novo modelo industrial de indústrias mais convenções e exposições, para introduzir atividades de convenções e exposições que favoreçam o desenvolvimento das 4 indústrias principais de Macau e das indústrias prioritárias da Grande Bahia, cooperando com as diversas entidades para introduzir atividades de convenções e exposições especializadas de nível internacional, regional e da Grande Bahia. Vamos promover as indústrias prioritárias através da realização de atividades de convenções e exposições de marcas, contribuindo para este setor por potenciar a sua função de fomentar o desenvolvimento do comércio e angariar investimentos, promovendo a extensão da cadeia industrial das convenções e exposições. Será dado apoio para que Macau se torne um palco da realização do maior número de convenções e exposições internacionais de grande envergadura. Vamos promover o turismo, negócio e lazer, promoção do desenvolvimento das indústrias da cultura e desporto. Vamos implementar de forma efetiva o plano de projetos prioritários da indústria cultural, apoiar proativamente o desenvolvimento das empresas culturais e criativas, promover a produção e a comercialização de produtos e serviços culturais e criativos e o desenvolvimento coordenado da indústria cinematográfica e televisiva e das indústrias relacionadas. Vamos elevar a experiência de Macau enquanto cidade de património mundial para os visitantes e vão ser mais bem aproveitados os espaços do património cultural de Macau, como a Casa do Mandarim, o Teatro Dom Pedro V e as oficinas navais. Vamos introduzir espetáculos de marca permanentes e com características locais. Vamos potenciar plenamente o papel do desporto mais. Vamos integrar mais elementos turísticos e culturais em diferentes momentos da realização do 70º Grande Prémio de Macau e da 15ª edição dos Jogos Nacionais, criando eventos de alta notoriedade no âmbito do desporto, e vamos promover as empresas do jogo para implementarem compromissos de projetos não relacionados com o jogo, por forma a realizarem diversos eventos culturais e desportivos de nível internacional. Promoção
da reconversão e diversificação industrial. Vamos apoiar em diversas vertentes o desenvolvimento da indústria de marcas de Macau. Vamos desenvolver a indústria de elevado valor acrescentado e apoiar os setores para a promoção dos produtos de qualidade fabricados em Macau. Vão ser desenvolvidas atividades de troca de diamantes e pedras preciosas e a sua transformação, de forma a contribuir para fomentar gradualmente uma cadeia industrial de joias. Vão ser otimizados os serviços de pedidos de licença industrial e bem realizados os trabalhos de instrução dos pedidos de licença industrial. Os quadros qualificados são a chave para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia. O governo da RAM vai continuar a empenhar-se na sua formação e captação. Vamos acelerar a formação de quadros qualificados locais e promover proativamente o regresso dos qualificados que se encontram no exterior. Vamos incentivar a criação dos currículos de ensino superior adequados ao desenvolvimento das indústrias e, de igual modo, vamos promover, junto das instituições de ensino superior, o início de programas de formação conjunta em cooperação com várias universidades de primeira classe do exterior e destacar a formação de quadros qualificados necessários ao desenvolvimento diversificado da indústria. Vamos introduzir a realização de exames das qualificações profissionais, tendo presente o desenvolvimento do mercado. Vão ser incluídos cursos de formação e exames de credenciação de competências profissionais no âmbito do financiamento do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo. Por outro lado, com uma atitude aberta e pragmática, vamos envidar esforços para a captação dos quadros qualificados necessários ao desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. Vamos implementar o regime jurídico de captação de quadros qualificados e vai ser lançada uma plataforma eletrónica de candidatura aos programas de captação de quadros qualificados e vão ser completadas com a maior brevidade possível as listas de procura de talentos e os diretórios de escassez de talentos, no sentido de captar os talentos de forma proativa, regular e ordenada. Segundo, reforço da construção de infraestrutura, construção em conjunto de uma cidade inteligente e com condições ideais de vida. Desde o regresso à pátria, as infraestruturas urbanas da RAM têm melhorado constantemente. No entanto, no que respeita à construção das novas infraestruturas e das cidades inteligentes, ainda não é possível responder às necessidades de desenvolvimento da vida da população. Alguns aspectos permanecem deficitários em comparação com as regiões vizinhas. Em 2023, o Governo vai intensificar o investimento em obras de infraestruturas, aperfeiçoar as funções urbanas e elevar o nível de habitabilidade. Ao mesmo tempo, vamos aproveitar plenamente a tecnologia moderna, com foco na melhoria da gestão urbana, alcançando gradualmente uma gestão pormenorizada, inteligente e científica. Vão ser implementados de forma proativa os trabalhos de elaboração dos planos de pormenor. Após a conclusão da consulta pública sobre o plano de pormenor este 2, vai-se procurar publicar com a maior brevidade possível o plano de pormenor e vão-se continuar a promover os trabalhos relativos aos planos de pormenor das zonas 1 e 2 do Porto Interior e da Norte 1. Vão ser impulsionados de forma ordenada grandes projetos de infraestruturas. Vai continuar a ser promovida a construção da quarta ponte Macau-Taipa, as obras das redes viárias circundantes, as redes viárias da Zona A e a Galeria Técnica. A conclusão do projeto de ligação entre o posto de Anqing e a Universidade de Macau e a estação do metro ligeiro da Barra estão previstas para o segundo semestre de 2023. Vai ser promovida a construção das linhas de metro ligeiro de Sec Pai Van, Anqing e Leste. Vai ser concluída a empreitada do edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. E vamos promover a construção das obras de instalações públicas e dos edifícios de escritórios do Governo. Aperfeiçoamento do ordenamento do trânsito. Vamos iniciar a revisão da Lei de Trânsito Rodoviário e respectivos diplomas complementares. Vamos aperfeiçoar as redes pedonais, concluir a concessão de várias instalações pedonais e iniciar as respectivas construções. Vai-se fiscalizar de forma contínua a eficácia da execução dos contratos com as empresas concessionárias de transportes urbanos, autocarros, e vamos implementar de forma rigorosa os trabalhos de fiscalização do regime de avaliação dos respectivos serviços. Vão ser avaliadas as necessidades de emissão de novas licenças de táxis, vão ser instalados equipamentos de apoio implementando plenamente o papel da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, vamos reforçar a coordenação entre os serviços públicos e reduzir o impacto das obras viárias no trânsito e na vida dos cidadãos. Vamos acelerar a construção da cidade inteligente, aperfeiçoando as novas infraestruturas. Vai ser alargada a cobertura do serviço gratuito de Wi-Fi. Vai ser promovida a plena cobertura de fibra óptica nas construções de novos edifícios. Vai-se continuar a promover a substituição dos contadores de eletricidade, água e gás natural por contadores inteligentes. Vai-se criar um sistema de aviso de concentração de veículos a fim de elevar a capacidade de gestão do tráfego em tempo real. Vai-se otimizar continuamente a aplicação Macau Smart Go. Vão-se aperfeiçoar os diferentes sistemas relacionados com os transportes públicos e as informações dos passageiros. Vai ser promovida a partilha interdepartamental de informações geográficas, estabelecendo-se de forma gradual um sistema para a criação, divulgação e partilha dos dados espaciais pelos serviços. 建置、發布以及共享嘅服務嘅體系。
Criação de uma cidade mais habitável e ecológica. Vamos seguir o rumo à dupla meta de carbono proposto a nível nacional, adotando uma série de medidas para controlar as emissões de gases com efeito de estufa. Vamos implementar com todo o empenho o plano de promoção de veículos elétricos de Macau, que permitirá aumentar a sua taxa de vulgarização sob o pressuposto de controlar o crescimento geral de veículos. Vamos exigir às companhias de autocarros a eliminação dos autocarros ecológicos Euro 4 e aumentar a percentagem dos veículos movidos a novas energias para cerca de 70%. Vamos continuar a promover os trabalhos de limitação do uso do plástico, proibindo a importação de facas, garfos e colheres de plástico descartáveis em 2023. Vão ser promovidas a obra da expansão da central de incineração de resíduos sólidos, as obras da estação de tratamento de águas residuais na ilha artificial do posto fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong Joy Macau e a obra de modernização da estação de tratamento de águas residuais de Coluano, entre outras. Vão ser iniciados o estudo sobre a ilha ecológica, os trabalhos de ordenamento da poluição marítima do Porto Interior e os planos de construção do Centro de Reciclagem de Recursos Orgânicos e da reutilização de água reciclada. Vai ser reforçada a prevenção e redução de desastres e a resiliência da cidade. Vai-se implementar o Plano Nacional de Prevenção e Redução de Desastres, visando a garantia da segurança das pessoas e dos bens. Vão ser promovidas de forma ordenada as empreitadas da Estação Elevatória de Águas Pluviais e das drenagens no sul do Porto Interior, bem como vão ser concluídos os trabalhos da concepção preliminar da empreitada de proteção contra inundações, marés e de drenagem no lado oeste de Coluano. Vai ser iniciado o processo de obtenção de propostas antes de iniciar as obras de melhoramento de diques na Zona A. A obra de ampliação da segunda fase da barragem de Cao vai estar concluída entre finais de 2023 e início de 2024 e vai ser concluída também a obra do complexo hidráulico de Datangxia, de Guangxi, aumentando significativamente a capacidade de defesa para assegurar o abastecimento de água de Macau. E vamos implementar plenamente o regime jurídico do controlo de substâncias perigosas, iniciando a construção do depósito permanente. Aumento e otimização das instalações municipais de lazer. Vai ter início a segunda fase das obras do Corredor Verde Marginal da Costa Sul da Península de Macau. Vamos construir o campo de experiência de atividades juvenis da AXA, concluir os trabalhos de elaboração do projeto de transformação do Canídromo e do Centro Desportivo da Linfong num parque desportivo dedicado à população. Vai ser dada continuidade à otimização dos espaços de lazer comunitários e equipamentos recreativos infantis, proporcionando aos cidadãos espaços de lazer diversificados. Reforço na gestão das áreas marítimas. Vai procurar concluir-se, com a maior brevidade possível, os trabalhos de elaboração dos projetos do zoneamento marítimo funcional e do planeamento das áreas marítimas, bem como os trabalhos relativos necessários para a aprovação da lei da utilização das áreas marítimas. Será construído o Sistema Marítimo Inteligente de Macau, em cooperação com o interior da China, no sentido de reforçar a capacidade do controle de tráfego marítimo e de navegação de embarcações. Terceiro, adoção de medidas em benefício da população e otimização das ações vocacionadas para o bem-estar da população. 民生無小事，政為民所興。 Os assuntos relacionados com a vida da população são de grande importância e as políticas que implementamos destinam-se a servir a população. O melhoramento do bem-estar da população é a principal prioridade da ação governativa. O Governo vai continuar a adotar medidas eficazes em resposta às aspirações dos residentes, com o objetivo de resolver proativamente os seus problemas, designadamente relativos ao emprego, habitação, cuidados de saúde, serviços sociais, educação, melhorando continuamente o bem-estar. O Governo vai assegurar o desenvolvimento de trabalhos eficazes para a atenuação das dificuldades e mitigação das preocupações da população, prorrogação das medidas de benefícios fiscais e para o bem-estar da população. Perseguindo o princípio da gestão financeira por dentro, o Governo vai prorrogar as diversas medidas em prol do bem-estar da população e as medidas de benefícios fiscais provisórias adotadas em 2022, garantindo que os recursos aplicados em termos de educação, saúde, bem-estar e assistência social não sejam reduzidos. Garantia do acesso prioritário ao emprego dos residentes. Vamos assegurar a estabilidade do emprego dos trabalhadores do setor do jogo após a nova atribuição de concessões para a exploração da indústria do jogo e a manutenção do número de trabalhadores locais nos quadros de gestão de nível intermédio ou superior das empresas de turismo e lazer, numa percentagem não inferior a 85%. Vai ser dada continuidade ao plano de formação subsidiada, com vista a ajudar as pessoas afetadas pela pandemia no melhoramento das suas capacidades profissionais e a facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Vão ser implementados continuamente serviços de apoio ao acesso ao emprego online, lançadas ações de emparelhamento online e organizadas e enriquecidas as diversas informações sobre o emprego. Vamos efetuar
um controlo contínuo e dinâmico ao número de trabalhadores não residentes, em acompanhamento atento à evolução do mercado de trabalho. Vamos aumentar a competitividade no emprego dos residentes e oferecer uma variedade de cursos de formação profissional e programas de testes técnicas profissionais, de modo a auxiliar a ascensão profissional ou a mobilidade horizontal dos residentes de Macau. Aperfeiçoamento contínuo da legislação no âmbito laboral. A proposta de lei sindical vai ser submetida à apreciação da Assembleia no final do corrente ano e vão ser iniciados os trabalhos de revisão a outros diplomas, nomeadamente o regulamento administrativo relativo às medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade. Em articulação com a promulgação e subsequente implementação da Lei da Segurança e Saúde Ocupacional na Construção Civil, vão ser elaborados em tempo oportuno os respectivos diplomas complementares, reforçando assim o regime de segurança e saúde ocupacional. Manutenção do investimento em habitação pública, implementação da política de desenvolvimento de 5 classes de habitação e ajuda aos residentes das diferentes camadas sociais na aquisição de habitação própria. Vão ser impulsionadas as obras de construção de habitação social na Avenida Venceslau de Moraes e na Zona A. Vão ser implementados de forma ordenada os trabalhos de apreciação e atribuição de frações aos agregados familiares na lista de espera da candidatura permanente à habitação social. Vai ser promovida a construção de habitação económica na Zona A e vai ser dado início em 2023 a um novo concurso para a habitação económica. No primeiro semestre de 2023, vai ser concluído o estudo sobre a proposta da implementação da construção de habitação intermédia no terreno da Avenida Wailong e os respectivos regimes jurídicos, estabelecendo um regime de construção e de acesso a este tipo de habitação, bem como as condições de utilização e venda das respectivas frações. Vai ser concluída a obra do projeto de residências para idosos no lote P dos novos aterros da Areia Preta e o Governo vai ainda planear e selecionar terrenos adequados, lançando-os a concurso público para a construção de edifícios privados. Promoção ordenada dos trabalhos relativos à renovação urbana. Vai ser acelerado o processo legislativo do regime jurídico da renovação urbana e promovido o projeto de construção de habitação para alojamento temporário, criando-se condições favoráveis para a realização da renovação urbana. Melhoria do nível de serviços de cuidados de saúde. O Governo vai promover o desenvolvimento contínuo do sistema de saúde de Macau, persistindo na política de tratamento eficaz em que se privilegia a prevenção. Sempre atento à saúde mental dos residentes, o Governo vai continuar a fornecer serviços relacionados com a saúde mental, formando uma rede de proteção à vida através de um mecanismo de prevenção conjunta de 4 níveis, ligados intimamente aos tetracíclicos, que foi estabelecido com base na Organização Mundial de Saúde. Vamos continuar a promover os serviços de medicina tradicional chinesa no âmbito dos cuidados de saúde comunitários e aumentar o nível profissional dos serviços de medicina tradicional chinesa em Macau. Reforço dos serviços sociais. Tendo em atenção ao envelhecimento demográfico, vamos reforçar os serviços prestados aos idosos e promover gradualmente o recurso ao sistema inteligente na velhice. As residências para idosos vão estar concluídas conforme o programado e vai ser criado um regime de acesso com a máxima celeridade. Vamos aperfeiçoar o projeto piloto do subsídio para cuidadoras, alargando o âmbito dos destinatários. Em 2003, vamos aumentar cerca de 300 vagas para os serviços de reabilitação. Em resposta à pandemia, vamos atribuir um subsídio adicional de 1 mês às famílias beneficiárias do apoio financeiro. Vamos promover o desenvolvimento de assuntos relativos às mulheres e às crianças, promover a implementação das políticas de apoio à família, apoiar o desenvolvimento de ações de educação de vida familiar e promover o desenvolvimento dos serviços de creches. Vamos promover a padronização da forma como os preços são indicados nos mercados públicos, com vista a elevar a transparência. E vamos implementar o regime de registro dos estabelecimentos de atividades de takeaway e reforçar as inspeções a estes estabelecimentos. Tudo isto no sentido de assegurar os direitos e interesses dos consumidores. Elevação do nível da educação. Vamos promover seguramente o desenvolvimento da mercantilização do ensino superior e incentivar as instituições de ensino superior a realizar de forma ordenada ações para a auditoria da qualidade, de modo a elevar a sua qualidade pedagógica e competitividade. Vamos alargar de forma progressiva as fontes de origem de estudantes internacionais, ampliar a dimensão do ensino superior, acelerar a formação de talentos relevantes para a construção da RAEM. Vamos aumentar a qualidade do ensino não superior e incentivar o desenvolvimento diversificado dos alunos. Vamos continuar a melhorar o ambiente pedagógico do ensino básico e promover o planeamento e construção de 8 escolas e um centro de educação nos lotes B1 e B2 da Zona A dos Novos Aterros. Vamos promover a elevação de capacidades profissionais dos professores e demais pessoal docente e continuar a implementar o Plano Piloto de Ensino Inteligente. Vamos iniciar a implementação do Plano de Generalização da Educação Científica e Tecnológica para os alunos, promovendo a educação científica e tecnológica nos ensinos primário e secundário. E vamos continuar a apoiar os alunos de Macau no prosseguimento dos seus estudos em instituições de renome mundial. Intensificação
estratégica do trabalho com a juventude e apoio ao desenvolvimento dos jovens. Vai ser divulgado o Estudo Social dos Indicadores sobre a Juventude de Macau de 2022 e implementado o Plano de Desenvolvimento Profissional dos Jovens de Macau, no sentido de proporcionar aos jovens de Macau oportunidades de prática profissional. Vamos tirar pleno partido do papel das associações juvenis, no sentido de levar a capacidade de intervenção e debate políticos entre os jovens. Vamos incentivar a participação dos jovens e dos estudantes no emprego, aprendizagem, criação de negócios, intercâmbio e parcerias com o interior da China, em particular na Grande Baía, ajudando a nova geração a integrar-se na conjuntura geral do desenvolvimento nacional. É imperioso que os jovens tenham um espírito de constante autoaperfeiçoamento, aumento de competitividade e empenhamento, ultrapassando os desafios na prática profissional, crescendo e alcançando êxitos. Impulsionamento da construção de uma base. Vamos potenciar as vantagens singulares de Macau, promover atividades de intercâmbio e cooperação cultural entre a China e o estrangeiro, estabelecer as diversas plataformas de intercâmbio e cooperação cultural. Vamos realizar o Arte Macau, Bienal Internacional da Arte Macau 2023. Vamos apoiar as instituições e os trabalhadores artísticos locais na candidatura ao Fundo Nacional de Artes da China, de modo a aumentar a reputação do trabalho criativo de Macau. Vai ser publicada a Omunchi, História Geral de Macau, Geografia, e iniciada a compilação da Omunchi, História Geral de Macau, Lei e Política. Vamos promover a transformação digital das instalações culturais e museológicas. Vamos renovar as instalações de hardware e software do Museu de Macau e do Museu Memorial de Jiangguaning. Vamos lançar os 2 programas de apoio financeiro para a revitalização e para a manutenção de edifícios históricos, tendo em vista a implementação da Lei de Salvaguarda do Património Cultural e em prol da salvaguarda e do aproveitamento do património cultural. Vamos empenhar esforços na criação de uma cidade de leitura e vão ser lançadas medidas de otimização de espaços de leitura e de incentivo ao desenvolvimento de hábitos de leitura para toda a vida, destinadas a crianças e aos adolescentes. Apoio ao desenvolvimento desportivo. Vamos participar ativamente na organização dos 15º Jogos Nacionais. Pretende-se acolher em Macau diversas modalidades de competição e de Sport for All e será oportunamente iniciado o recrutamento de voluntários. Vamos apoiar o desenvolvimento de talentos desportivos, aperfeiçoar a construção de equipas estagiárias e criar condições para o desenvolvimento de atletas de elite. Vamos promover o planeamento e reordenamento de várias instalações desportivas, designadamente a construção do edifício de apoio ao Centro de Formação e Estágio de Atletas e das instalações desportivas na zona dos Novos Aterros. Vamos continuar a incentivar a realização de atividades do desporto para todos, tendo em vista a promoção da construção de uma cidade saudável. Quarto, aprofundamento da reforma da administração pública e elevação constante da capacidade de governação. Com base nos trabalhos anteriormente realizados, o Governo, orientado pela prestação de serviços públicos mais eficientes e convenientes para as pessoas e empresas e firme na governação segundo a lei, vai continuar a impulsionar a reforma da administração pública e a elevação constante da capacidade geral e do nível de governação. Classificação das competências e responsabilidades e aperfeiçoamento de configuração de funções. Vamos continuar a promover a revisão do regime disciplinar do pessoal de direção e chefia dos serviços públicos e aperfeiçoar o regime de responsabilização através da introdução de novos mecanismos no âmbito das entidades e dos procedimentos. Vai ser feita uma revisão das funções da equipa de projeto e reorganização da estrutura da administração, eventualmente necessária, assim como vai continuar a ser otimizada a distribuição interna de tarefas e a configuração de funções. Aprofundamento da governação eletrónica. Vai-se iniciar a revisão dos diplomas legais relativos à governação eletrónica. Com base na Conta Única 2.0, vamos prestar aos cidadãos serviços eletrónicos mais eficientes e convenientes. Vão ser paralelamente realizadas as seguintes ações: expansão faseada do Centro de Computação em Nuvem e elevação progressiva do nível de desenvolvimento e aproveitamento dos dados. A emissão, no quarto trimestre de 2023, da nova geração do bilhete de identidade residente de Macau. A otimização do processo dos registros e do notariado. O reforço de interconexão e intercomunicabilidade de dados e o impulsionamento da eletronização dos registros automóvel, civil, predial e comercial. Elevação da eficiência da gestão interna dos serviços públicos. O sistema uniformizado de gestão do pessoal será reconstruído para permitir a integração dos dados de recursos humanos do Governo, facilitando a configuração da estrutura e funções dos serviços públicos e a gestão científica de recursos humanos. Vamos aperfeiçoar o mecanismo de mobilidade horizontal dos trabalhadores de serviços públicos e otimizar a distribuição dos recursos humanos sob a premissa do controle do número total dos trabalhadores. Iremos também reforçar a cooperação interdepartamental, impulsionando que as instituições públicas funcionem de forma coordenada e eficiente.
Criação de uma equipa de trabalhadores de serviços públicos com elevada eficiência para a população. Será ordenadamente promovida a abertura de concursos de trabalhadores, designada respectivamente em março e outubro de 2023, de concursos de avaliação de competências integradas referentes a habilitações académicas do ensino secundário complementar e licenciatura. Vamos aperfeiçoar a formação dos trabalhadores da função pública, rever o enquadramento de ações de formação em regime de aproveitamento, aperfeiçoar o curso de formação de liderança para os trabalhadores de serviços públicos, realizar visitas e ações de formação orientadas por questões, realizar cursos de intercâmbio e estudo para os trabalhadores de serviços públicos de Macau, Zhuhai e Anqing, estudar a criação de regime de destacamento de trabalhadores de serviços públicos para estágio na Grande Baía e demais locais do interior da China, e fortalecer constantemente a consciência dos trabalhadores de serviços públicos sobre o sentido de responsabilidade, o espírito de serviço à população, de comunicação e colaboração, de integridade, de empreendedorismo e de inovação. Implementação eficaz do princípio Macau governada por patriotas. Vamos aperfeiçoar o sistema eleitoral e iniciar os trabalhos de revisão do regime eleitoral da Assembleia Legislativa. Vamos intensificar efetivamente ações de sensibilização e formação na perspectiva do amor pela pátria por Macau e da defesa da segurança nacional, destinadas aos trabalhadores dos serviços públicos. Por ocasião do 30º aniversário da promulgação da Lei Básica, vai ser realizada uma série de atividades comemorativas e de divulgação jurídica, promovendo o pleno e correto conhecimento dos diversos setores locais sobre o princípio um país dos sistemas. Coordenação e promoção dos diversos trabalhos legislativos. Vamos concretizar proativamente o Plano Legislativo Anual, realizando prioritariamente os trabalhos de produção e revisão legislativa relacionados com a vida da população e a economia, para proporcionar apoio jurídico à promoção da recuperação económica e para garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Vai ser proativamente promovido o aperfeiçoamento do regime jurídico de supervisão e gestão dos ativos públicos, garantindo o uso razoável do erário público. Promoção proativa da cooperação jurídica interregional e internacional. Vamos promover o desenvolvimento integrado dos serviços jurídicos na Grande Baía, criando e aperfeiçoando mecanismos diversificados de resolução de conflitos, como a arbitragem e a mediação. Em cumprimento das exigências consagradas no Projeto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada, vamos estudar ativamente a articulação das regras e dos mecanismos entre as duas partes e impulsionar a construção do ordenamento jurídico da Zona de Cooperação. E vamos ainda promover os trabalhos de negociação e celebração de acordos de cooperação judiciária em matéria penal com Portugal, o Brasil, as Filipinas e o Vietnã. Vamos continuar a respeitar e defender a independência judicial e a contribuir ativamente para o reforço das instituições e equipamentos, dos recursos humanos e dos meios e instrumentos do sistema judicial. O Comissariado contra a Corrupção vai continuar a realizar, nos termos da lei, os trabalhos de combate à corrupção, de provedoria de justiça e de sensibilização para a integridade, prevenindo firmemente e punindo severamente a corrupção. O Comissariado da Auditoria vai promover de forma ordenada as diversas ações, designadamente a construção de mecanismos de colaboração, gestão de projetos da auditoria, inovação na forma de organização no âmbito da auditoria, aplicação de dados da auditoria, tendo em vista a elevação constante do nível e eficácia da auditoria. Quinto, firmeza na defesa da segurança nacional e manutenção da estabilidade da conjuntura social. Defesa da segurança social e estabilidade social, que é de interesse fundamental para todos os residentes. Perante a conjuntura de segurança que se torna cada vez mais severa e complexa, o Governo vai consolidar o Conceito Geral de Segurança Nacional, reforçar o sentido de alerta, persistir numa filosofia de estar preparado para eventuais emergências e para os piores cenários, defender a soberania, a segurança e os interesses do desenvolvimento do país, prevenir e conter firmemente a interferência de forças externas nos assuntos de Macau e elevar constantemente o nível de modernização da governação da segurança interna, proporcionando assim a garantia da segurança em prol do desenvolvimento próspero da RAEM e do bem-estar dos seus residentes. Firmeza na defesa da segurança nacional. Primeiro, aperfeiçoar o regime jurídico sob a defesa da segurança do Estado. Vamos empenhar todos os esforços para impulsionar os trabalhos de apreciação na especialidade da proposta de lei de revisão da lei relativa à defesa da segurança do Estado e promover ordenadamente a respectiva produção e revisão legislativa complementar. Segundo, implementar um mecanismo de execução da defesa da segurança nacional, promover a concretização do funcionamento do Gabinete da Comissão de Defesa da Segurança do Estado e empenhar todos os esforços para apoiar o assessor para os assuntos de segurança nacional e os assessores técnicos para os assuntos de segurança nacional no exercício das suas funções em conformidade com a lei. Terceiro, reforçar a capacidade de execução da lei relativa à segurança do Estado, otimizar os trabalhos relacionados com as informações de segurança e a execução da lei, aumentar a capacidade de identificação e resposta à situação dinâmica da segurança e aos potenciais riscos nas diversas áreas, prevenir e
reprimir proativamente e punir nos termos da lei quaisquer atividades contra a estabilidade social do país e de Macau. Quarto, continuar a realizar ações de divulgação e sensibilização sobre a Constituição Nacional, a Lei Básica de Raiem e a lei relativa à defesa da segurança nacional e a reforçar o sentimento de pertença nacional e a consciência sobre a segurança nacional dos residentes. Quinto, fortalecer as forças patrióticas e de amor a Macau, promover os valores nucleares da Amar a Pátria e Amar Macau, tirar pleno partido do papel de ponte das associações que amam a Pátria e Macau, reunir um amplo consenso social para a construção conjunta de Macau e consolidar a base sociopolítica do amor pela Pátria e por Macau. Permanente alerta da polícia e consolidação da segurança interna. Primeiro, impulsionar o reforço do trabalho policial com recurso à tecnologia. Vamos promover plenamente a construção do policiamento inteligente, aperfeiçoar a disposição geral do sistema Olhos no Céu, forçar a supervisão da cibersegurança, bem como a respectiva capacidade de alerta e prevenção. Segundo, promover a reforma da proteção civil. Vamos implementar a nova versão do Plano Geral de Proteção Civil, impulsionar a construção da proteção civil inteligente, aperfeiçoando constantemente a plataforma de comando para a resposta de emergências. Terceiro, prevenir sistematicamente e combater severamente todas as atividades ilegais. Vamos aperfeiçoar de forma prospectiva o planeamento dos dispositivos de execução da lei, aprofundar a cooperação policial regional e combater os crimes transfronteiriços, a fim de salvaguardar a segurança e a estabilidade social da Raiem. Sexto, consolidação e promoção da construção da Anqing e melhor integração no desenvolvimento nacional. O ano de 2023 será um ano fundamental para a materialização da meta da primeira fase de aprofundamento da construção da Zona de Cooperação Aprofundada. O Governo, juntamente com Guangdong e orientado pelo espírito pioneiro e empreendedor, vai empenhar esforços para elevar o nível de cooperação com a nova mentalidade e de forma corajosa e inovadora, persistindo na continuidade do princípio País Dois Sistemas, da divisão administrativa e do sistema judiciário, em observância do posicionamento estratégico 4 novos e das grandes tarefas consagradas no Projeto Geral de Construção da Zona de Cooperação Aprofundada. Vamos aproveitar as vantagens dos dois sistemas, aperfeiçoar constantemente o novo sistema de negociação, construção e administração conjuntas e partilha de resultados entre Guangdong e Macau e concretizar eficazmente o referido projeto geral. Vamos impulsionar aprofundadamente a articulação das regras e dos mecanismos na Zona de Cooperação Aprofundada, no sentido de impulsionar o desenvolvimento das principais indústrias, a integração da vida das pessoas, a elevação constante do nível de desenvolvimento integrado entre Anqing e Macau, proporcionando aos residentes de Macau um espaço mais amplo para criar negócios, trabalhar e viver. O Governo, em estreita cooperação com Guangdong, vai impulsionar de forma faseada e ordenada os trabalhos legislativos em aspectos gerais da Zona de Cooperação Aprofundada. Vamos continuar a realizar contactos com os Ministérios e Comissões Nacionais competentes a impulsionar a implementação com a maior brevidade possível de medidas complementares à separação da administração, nomeadamente a regulamentação da supervisão e demais medidas fiscais e a fomentar a emissão com a maior brevidade possível de medidas complementares relevantes, designadamente medidas especiais sob o relaxamento de requisitos de acesso ao mercado e o catálogo das indústrias objeto de incentivo. A par disso, vai ser estudada a criação do sistema de gestão de dados transfronteiriços da internet e promovida a circulação mais eficiente e conveniente dos diversos recursos. Vai ser acelerada a elaboração do projeto de criação de Sociedade de Desenvolvimento e Investimento da Zona de Cooperação Aprofundada. Vamos promover o lançamento da lista do primeiro lote das competências delegadas, criando sistemas e mecanismos de regras que se articulam aprofundadamente com Macau em matéria civil e comercial, designadamente nos domínios da supervisão e gestão do mercado, registro comercial, propriedade intelectual, exercício de atividades profissionais transfronteiriças e resolução de litígios comerciais, proporcionando assim a garantia do Estado de Direito na construção da Zona de Cooperação aprofundada. 同埋機制，為深合區嘅建設提高咗法律。 Concentração de esforços em indústrias, tendo em vista o impulsionamento do desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau, vamos estudar, avaliar e selecionar de forma científica áreas pormenorizadas das indústrias da Zona de Cooperação Aprofundada e acelerar o lançamento de políticas possíveis de elevada qualidade para as indústrias. Vamos tirar pleno partido das vantagens características de Macau, nomeadamente do Porto Franco e a ligação internacional, bem como das vantagens da Zona de Cooperação Aprofundada, nomeadamente o espaço e os talentos, impulsionar a circulação eficiente e conveniente dos fluxos de pessoas e de bens, dos fluxos financeiros e de informação, estudar a redução de custos operacionais das empresas e custo de vida dos residentes, proporcionar uma
plataforma que facilite a expansão das empresas no interior da China para o exterior e a captação de investimentos das empresas internacionais, constituindo assim um novo modelo plataforma de Macau, mais recursos internacionais, mais espaço de Nanjing, mais compartilha de resultados para o desenvolvimento integrado das indústrias de Macau e das indústrias de Nanjing. Promoção do desenvolvimento e elevada qualidade da indústria financeira moderna. Vamos impulsionar a emissão de políticas sobre a indústria financeira, designadamente a gestão de fortunas, finanças verdes, apoio ao desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas e a listagem de empresas em bolsa de valores, com o objetivo de articular com a implementação, com o objetivo da respectiva articulação com a implementação do projeto de criação do sistema de cercas eletrónicas de fundos na zona de cooperação aprofundada, definido por serviços de gestão financeira estatais, vão ser criadas infraestruturas financeiras relevantes e em conformidade com o princípio de garantia de risco controlável. Vamos estudar e coordenar o desenvolvimento de atividades onshore e offshore e facilitar o fluxo de fundos entre as duas jurisdições. Vai ser incentivada a alienação transfronteiriça dos ativos financeiros verdes, removendo os obstáculos nos canais de ligação de fundos de Macau. As sociedades comerciais de boa qualidade vão ser encorajadas a estabelecer entidades de locação financeira em Macau, desenvolvendo-se em conjunto as atividades transfronteiriças. Vão-se apoiar os fundos de Macau, em conjunto com a província de Guangdong, no sentido de procurarem a concessão de licenças financeiras para estabelecerem filiais financeiras dos bancos e sociedades financeiras ao serviço dos consumidores na zona de cooperação aprofundada. Tendo em referência ao mecanismo de cooperação financeira, vamos estudar a formação e a criação conjunta de uma comissão de supervisão financeira da zona aprofundada, estabelecendo mecanismos de coordenação e implementação. Desenvolvimento vigoroso das indústrias de tecnologia de ponta. Vai ser proativamente promovida a implementação do projeto de produção de chips semicondutores. Vai-se iniciar a angariação de investimentos para a indústria de metaverso, acelerar a implantação de cenários relativos a esta indústria e a aglomeração de empresas desta indústria. Vamos impulsionar de forma segura a construção da base permanente da plataforma de computação inteligente avançada em Nanjing, promover a aprovação da plataforma de computação com uma grande instalação científica. Impulsionamento do desenvolvimento da indústria de Big Health. Através da congregação das vantagens de Guangdong e Macau na área da medicina tradicional chinesa, vamos impulsionar a cooperação entre as duas partes nesta área. Vamos otimizar o modelo de desenvolvimento do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau, acelerar a implementação de um conjunto de projetos de serviços médicos e de saúde, com foco no desenvolvimento em matérias como medicamentos e de prescrições clássicas de medicina tradicional chinesa, testes e certificação, teste piloto translacional, fabrico e produção, entre outras. Vai-se impulsionar ordenadamente a construção da filial de Nanjing do Hospital número 1 da Universidade de Medicina de Guangzhou. Fortalecimento das indústrias cultural e turística, convenções, exposições e comércio. Vamos promover uma cooperação aprofundada destas indústrias, das indústrias ainda de consumo e de Big Health de Macau e Nanjing, para lançar conjuntamente a propriedade intelectual sobre a imagem do turismo de Macau e Nanjing. Vai-se acelerar a construção de zonas de extensão e expansão das indústrias culturais e turísticas, convenções e exposições de Macau e realizar a Exposição Internacional de Consumo de Alta Qualidade e Fórum Mundial da Bahia. Criação de um ambiente apropriado para habitar e trabalhar, semelhante ao de Macau. Com a conclusão do projeto Novo Bairro de Macau, vai ser promovida a elaboração do projeto de venda de frações habitacionais e a construção de instalações complementares. Vai acelerar-se a implementação em Nanjing de serviços públicos e benefícios sociais que obedecem aos critérios de Macau. Vamos continuar a aprofundar o intercâmbio e a cooperação entre Macau e Nanjing nas diversas áreas relativas à vida da população, como a educação, assistência médica e cultura. Vamos apoiar o emprego dos residentes na zona de cooperação aprofundada e tomar medidas específicas de incentivo aos jovens de Macau para a inovação e o empreendedorismo e o emprego nesta zona, proporcionando em tempo oportuno uma variedade de projetos de estágios específicos nas indústrias de tecnologia de ponta aos jovens de Macau. Vão ser criadas facilidades para que os profissionais de saúde exerçam atividades profissionais da zona de cooperação aprofundada e vamos procurar, junto do Governo Central, o lançamento da política de autorização de utilização na zona de cooperação aprofundada de medicamentos e equipamentos médicos cuja utilização é legal em Macau. Aprofundamento da cooperação regional. Vão ser implementados trabalhos prioritários de construção da Grande Bahia no ano de 2023 e os diversos planeamentos específicos. Vamos colaborar e participar proativamente do plano de elaboração das diversas políticas. Vamos impulsionar a cooperação entre Guangdong e Macau, concretizar as tarefas da equipa especializada de cooperação.
com as cidades de Shenzhen e Foshan. Vamos estudar a criação de um mecanismo de equipa especializada de cooperação com a província de Hainan e a cidade de Chongqing. Vamos participar proativamente na cooperação da região do Pan-Delta do Rio das Pérolas, incentivar os governos das províncias e regiões e as empresas elegíveis daquela região a realizar financiamento através do mercado de obrigações de Macau. Vamos reforçar a cooperação com as províncias e regiões do Pan-Delta do Rio das Pérolas nas diversas áreas, designadamente no turismo, convenções e exposições, cultura, educação, inovação científica e tecnológica, proteção ecológica e ambiental, medicina tradicional chinesa. Vamos concretizar de forma ordenada a cooperação com Pequim, Xangai e Sichuan em áreas prioritárias e participar em iniciativas de apoio à revitalização de aldeias da província de Jiangxi. Participação proativa na iniciativa Uma Faixa, Uma Rota e promoção pragmática da construção de uma plataforma em articulação ativa com as estratégias e planos de desenvolvimento nacional. Vamos impulsionar o intercâmbio e a cooperação com os países de língua portuguesa e os países e regiões ao longo da Faixa, Uma Rota, nas áreas económica e comercial, turística e cultural, entre outras, e estabelecer um mecanismo de estreitamento de ligação com as cidades amigas, signatárias dos acordos de cooperação, impulsionando assim de forma pragmática a cooperação em diversas áreas. 7º. Persistência na prevenção e controle da pandemia, consolidação do sistema de prevenção epidemiológica. Devido às incertezas que ainda perduram relativamente à tendência da evolução mundial da pandemia, o Governo vai continuar a manter coerência com a Política Nacional de Prevenção e Controle da Pandemia. Vamos persistir na prevenção e controle regular, científico e preciso, no sentido de garantir a saúde e a segurança da vida dos residentes de Macau, por forma a criar condições para o funcionamento normal da sociedade e para a recuperação da economia. Elevação constante da capacidade de prevenção e controle da pandemia. Na fase de pandemia estável e tendo em vista a detecção antecipada de casos suspeitos, vamos realizar testes de ácido nucleico para os grupos profissionais-chave. Vamos continuar a adotar as diversas medidas, designadamente formação contínua do pessoal, reserva de materiais de combate à pandemia, preparação de instalações para quarentena, reforço constante da gestão de prevenção e controle a nível comunitário e elevação da capacidade de resposta à emergência pandémica. Com base nas experiências seriamente retiradas do surto de 18 de junho, vamos reforçar a capacidade de prevenção e controle da pandemia, otimizar o plano de contingência epidemiológica, consolidar e aperfeiçoar a prevenção e controle conjunto regional e aperfeiçoar constantemente o sistema de prevenção epidemiológica. A par disso, vamos continuar a impulsionar a vacinação contra o novo tipo de coronavírus, com ênfase na vacinação dos idosos e das crianças e na vacinação de reforço. Vamos continuar a acompanhar de perto a evolução da pandemia, criando 3 linhas de defesa nos portos fronteiriços, nas instituições médicas e na comunidade, e reforçando os trabalhos de monitorização e despistagem dos indivíduos com risco. Vai ser adotada a mesma abordagem de prevenção para as pessoas, materiais e ambiente, aperfeiçoar as orientações e recomendações epidemiológicas, reforçada a coordenação e sinergia interdepartamental na prevenção e controle de doenças transmissíveis e plenamente aplicada a tecnologia informática para a melhoria constante da interoperabilidade de dados em todas as vertentes da prevenção e controle da pandemia, com vista à elevação da capacidade de resposta. A par disso, vão ser aperfeiçoadas as instalações de prevenção e controle de doenças transmissíveis. Tendo em vista o auxílio à prevenção e controle de surtos de doenças transmissíveis, vai ser inaugurado em 2023 o edifício de especialidade de saúde pública, dotado de 80 enfermarias de isolamento e tratamento de alto padrão, em conformidade com as normas da OMS. Sr. Presidente, senhores deputados, o desenvolvimento de Macau atravessou múltiplas dificuldades e desafios, altos e baixos, alternando momentos de auge e momentos de declínio. Não obstante as adversidades e os obstáculos, os residentes, em comunhão de esforços e com o espírito de entreajuda, progrediram de forma constante, alcançando êxitos. Enfrentamos atualmente não apenas as mudanças e a complexidade do ambiente interno e externo, como também o ajustamento da estrutura económica, tarefa difícil de executar. Apesar disso, as condições que Macau tem no presente, designadamente a dimensão e o nível do desenvolvimento da economia geral, as finanças públicas, as bases industriais, as capacidades das empresas, são incomparáveis com a Macau no passado. Devemos ter firme confiança e, em união de esforços, ultrapassar as dificuldades e os desafios, abrir um novo caminho de desenvolvimento adequado e diversificado da economia, a fim de criarmos um novo cenário para o desenvolvimento da RAEM. A pátria é sempre o firme respaldo de Macau.
As políticas e medidas de apoio ao desenvolvimento de Macau, lançadas pelo Governo Central, estão a ser sucessivamente implementadas. No processo do nosso desenvolvimento, as vantagens únicas de Macau mantêm-se inalteradas, fruto da sua articulação com o mundo e do apoio concedido pela pátria. Devemos manter-nos convictos de que o firme apoio da grande pátria e ainda com as sólidas garantias proporcionadas pelo princípio País dos Sistemas e em conjugação de esforços com os diversos setores sociais e a população em geral, o futuro de Macau será certamente mais promissor. O Governo vai ter, a partir das oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento nacional, aproveitar da melhor maneira o Estatuto Especial e as vantagens singulares de Macau, persistir na aceleração do desenvolvimento adequado e diversificado da nossa economia, participar proativamente na construção do novo padrão de desenvolvimento do país e impulsionar pragmaticamente a construção da zona de cooperação aprofundada em Anqing, no sentido de concretizar o melhor desenvolvimento para Macau, integrando-se no desenvolvimento nacional. O Governo, orientado pela coragem e empenho na assunção de responsabilidades, vai continuar a persistir na governação vocacionada para a população e empenhar-se na resolução de conflitos profundos e problemas gerados pelo desenvolvimento socioeconómico. Vai dedicar-se a responder proativamente às aspirações da população através das ações sólidas e eficazes e a aperfeiçoar constantemente a ação governativa e demais trabalhos em prol do bem-estar da população, criando condições para a melhoria constante da vida dos residentes sem frustrar as suas expectativas. Devemos, tendo em conta a realidade de Macau, estudar aprofundadamente e implementar o espírito do relatório apresentado no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e do importante discurso do Presidente Xi Jinping. É imperioso que estejamos firmemente confiantes no princípio País dos Sistemas e empenhados em potenciar as suas vantagens, persistindo em avançar, mantendo a estabilidade, impulsionando em conjunto a criação na RAEM do novo cenário de novos êxitos da grande causa, um país, dois sistemas na nova era. Vamos, juntamente com o povo da pátria, contribuir para a grande revitalização da nação chinesa, impulsionada pela modernização chinesa. Por fim, gostaria de dirigir os meus sinceros agradecimentos a esta Assembleia Legislativa, a todos os residentes e aos trabalhadores dos serviços públicos e agradecer também ao Governo Central e às suas instituições estabelecidas em Macau pela atenção e apoio que têm vindo a prestar ao desenvolvimento da RAEM. E ainda a todos os amigos, estejam na China ou no exterior, pelo apoio dado à construção da RAEM. Dou por terminada a minha intervenção. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os meus agradecimentos. Muito obrigado, Sua Excelência, Sr. Chefe do Executivo e membros do Conselho Executivo e membros do Governo. Queria aqui recordar a todos os deputados que amanhã terá lugar a sessão de perguntas e respostas sobre o relatório de legislação governativa para o ano de 2003 com o Presidente e Sr. Chefe do Executivo. Declaro a sessão encerrada.